Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, hoje conversando com o senador da República, Efraim Filho, ele que é do União Brasil, está contando um pouco da atuação ali em Brasília, inclusive em pautas de repercussão nacional. Agradecer a sua audiência aí, sempre acompanhando aqui às segundas-feiras o Frente a Frente pela sua TV Arapuã. Senador, você tem comprado umas brigas em pautas que do outro lado do balcão, quem está nada mais nada menos é o Supremo Tribunal Federal. Você não acha que pode correr o risco de estar sendo ali usado como... Usa no sertão boi de piranha isso, o Congresso diz, olha, vamos selecionar um senador aqui para bater de frente com o STF e isso aí lhe dá um retorno mais difícil lá na frente. Você não tem medo disso, não? Luiz, eu não tenho, não. Eu sou alguém destemido, ousado. Eu acho que a própria história aqui da nossa eleição fala um pouco sobre isso, né? Foi preciso ter ousadia, ter audácia, ter coragem para tomar as posições que nós tomamos. Tivemos de romper com o governo, porque tinha outra opção política e nós decidimos que era a nossa vez de caminhar ao Senado, fomos para a oposição, fizemos um enfrentamento, como eu disse, de um candidato apoiado por Lula, um outro candidato apoiado por Bolsonaro, um outro candidato apoiado pelo governo, e mesmo assim não desistimos. Daí veio a história do foguete não dá ré, né? Que ficou tão famosa aí pela Paraíba. Então, acho que... O foguete não dá ré nem diante do Supremo? Nesse caso, veja só, são debates com argumentos, né? Então, ao contrário, eu me sinto lisonjeado por ter sido escolhido pelo Senado para relatar, ou seja, encarar pautas que são pautas de conteúdo, pautas argumentativas, pautas. Esse debate da PEC antidrogas é um debate muito sólido, né, que eu tive que conduzir ali com muita maturidade, muita serenidade, até porque todas as pesquisas que nós fizemos mostram que 70% da sociedade brasileira é contrária à descriminalização das drogas. Então eu sabia que, apesar de estar indo contra a tese defendida pelo Supremo, eu estava em sintonia com aquilo que pensa a sociedade brasileira, em especial a sociedade paraibana, a adesão das famílias paraibanas, de pessoas, pais, mães, né, que vieram nos parabenizar. Por onde a gente passa nas cidades, sempre tem alguém que cheguei e apoiei. Hoje eu estava fazendo um debate no Unip, um debate jurídico, teve gente que veio nos apoiar nessa linha, porque o Brasil não está preparado, nem do ponto de vista do cidadão, nem do ponto de vista da estrutura do Estado, para a descriminalização das drogas, né? A presença da dependência química, né? Só a família que tem um dependente químico no seu seio sabe o quão nocivo e desestruturante é para a relação familiar, né? A dependência. Todos nós conhecemos casos e testemunhos de aumento da violência doméstica, furtos e roubos dentro da própria casa para poder sustentar o seu vício. Aonde pesquisamos, Europa, Portugal, Holanda, Uruguai, os Estados Unidos, o estado de Oregon fez a lei em 2020, agora em 2024 ela revogou, porque viu que ao lado da descriminalização aumentam três coisas. Aumenta a dependência química, explodem casos de depressão, de suicídio e de violência, lógico, atrelado à descriminalização das drogas. Então, em nome do conceito de liberdade individual, de poder fazer o uso recreativo da droga, você acaba tendo um impacto na sociedade, no país muito forte. O Brasil não tem equipamentos de saúde prontos e preparados para esse aumento da explosão. Então, primeira linha da saúde pública. E me permita concluir com a linha da segurança pública, né? Se a droga não ia ser liberada, né? Só descriminalizar o uso. Então, a droga você não compra em farmácia, não compra em mercado. Você vai comprar a droga a quem? Você vai comprar a droga ao tráfico. E fortalecer o tráfico é financiar o crime organizado, que é o grande responsável pela escalada da violência que assusta toda a sociedade. Então, acho que tomei a decisão certa, mas também tenho a serenidade, Luiz, de admitir. Eu falei aqui que 70% era contrário à descriminalização das drogas. Então, você tem uma parcela de 30% da sociedade que é favorável. E você tem de respeitar essa visão de mundo, não é? Essa visão de mundo. Então, eu acho que eu fui muito elogiado no nosso parecer, porque nós não partimos para a discussão ideológica polarizada do tema, mas é uma discussão científica. O Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, as entidades de segurança pública, todas elas apoiaram o projeto contrário à descriminalização das drogas, e acho que fiz um bem ao Brasil e um bem à sociedade brasileira e paraibana em assumir esse debate mesmo contra o Supremo. Você faz uma avaliação do Supremo Tribunal Federal, há uma certa injustiça quando
o próprio Congresso e parte da população aponta que o STF está se intrometendo em tudo, está se metendo em tudo, mas desde que essas pautas do STF são pautas provocadas de fora para dentro, ou seja, chega lá, seja por meio de alguma indicação de partido, de Congresso ou por outras fontes, esse debate chega ao STF, como o caso da desoneração, por exemplo, veio do próprio governo, do Poder Executivo, provocando o STF. Há uma injustiça ao Supremo em relação a isso? Olha, na verdade o Supremo ele tem exagerado em entrar em algumas pautas que têm pautas de caráter legislativo. Antigamente se dizia que havia um ativismo judicial, que era quando, diante da inércia do Congresso, o Supremo agia para ali ocupar algum vazio, alguma lacuna que ficava. Foi assim que começou a história. Mas só que agora o Supremo está querendo entrar em pautas onde não há essa inércia, essa omissão, essa leniência do Congresso. Esse caso das drogas, mas é provocado. O Supremo está votado. O caso do marco temporal, por exemplo, o caso da discussão do aborto, da liberação do aborto, o caso do retorno do imposto sindical, são todos temas que estão em discussão no Congresso Nacional e muitas vezes o não decidir, né, ou seja, ou votar contra, arquivar uma matéria, é se pronunciar sobre ela. Então, se pronunciar sobre descriminalização das drogas não é simplesmente aderir à tese que o Supremo deseja. A história do Supremo vir dar prazo para que o Congresso faça a lei antidrogas, não. Se o Congresso está dizendo que não quer, não é bom, não presta para o Brasil, é a decisão de quem foi eleito para decidir. O Supremo tem ali 11 juristas nomeados pelo governo. Quem está no Congresso foi eleito pela sociedade, bom ou ruim, mas foi eleito pela sociedade para representá-la em pautas que impactam a vida das pessoas, como é a legalização do aborto, descriminalização das drogas, a invasão de terras produtivas, entre outros temas que não servem para tribunais, são próprios do parlamento. Entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, senador Efraim Filho fica com quem? Segura o passo um pouquinho, vai rapidinho para o intervalo. Se você quer ouvir essa e outras respostas, vamos falar de eleições de 2024 aqui na Paraíba. Quero saber se essa tese de que o senador Efraim Filho se prepara para ser candidato ao governo em 2026, se é verdade ou não. Um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente.